dia, amigo, amiga. Tudo bem com você? Nós estamos felizes porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais um dia estarmos vivos. O autor da vida assim nos concedeu essa graça. No devocional anterior, amados, nós vimos que Lia já estava consciente de que realmente ela só tinha que esperar em Deus. Eu falei, inclusive, que o tema seria o mesmo, mas na verdade eu me enganei, pois é o verso que é o mesmo para o dia de hoje, em relação ao devocional anterior, do dia 4. Então, hoje o tema é Forte no Senhor. Lia, que mulher espetacular, que de princípio a encontramos ali tão descaída, tão desanimada, tão depressiva, né? Nem assim causando na gente aquela inspiração, nossa, mas que mulher para baixo. Hoje a gente vê Lia como uma verdadeira e nobre rainha, né? Uma mulher segura, uma mulher fortalecida. Mas por que ela tá assim? Será porque ela foi a mimadinha? Não. Na verdade, as duras provas fizeram dela uma mulher mais robusta, né? E a gente já viu esse exemplo de que uma árvore ela precisa ser exposta às tempestades. Uma árvore em relação a uma árvore que fica num lugar onde ela não vive nenhum tipo de dificuldade, nem intempérie, e compare essa árvore com uma árvore que está no meio do descampado, onde ela sofre bastante ventanias, tempestades, raios, enfim, aquela árvore é uma árvore robusta. E comparando, fazendo essa comparação, a gente vê que Lia era aquela árvore, a Raquel, aquela árvore bem resguardada, bem cheia de mimos, e enquanto Lia estava exposta a tudo quanto era forma de depredação, de abusos emocionais que ela viveu. E no fim, esta mulher estando mais velha, ela estava ali madura, robusta, como uma árvore vitoriosa, que viveu todas as intempéries, mas permaneceu firme. Vamos continuar então agora vendo mais essa nuance de Lia, a Lia vitoriosa, que a gente já não consegue mais vê-la como a Lia preterida, desprezada, mas como a Lia vitoriosa. Quem sabe você não tenha um pouco dessa vivência que te faz lembrar todas as suas lutas, te faz fazer uma analogia com a vida desta mulher. Vamos meditar um pouco mais? Venha comigo e caminhe com Deus e meditemos. Esta vez louvarei o Senhor. Gênesis 29, 35. O que é necessário para ser forte no Senhor? Que tal buscar a resposta no relato abaixo? Para ser forte no Senhor, é de vital importância ter um conjunto de raízes com uma base firme de sustentação. Em tempos remotos, existia um processo utilizado para o crescimento das árvores, que se transformariam no mastros principais das embarcações mercantes e militares. Os construtores desses navios escolhiam uma árvore plantada no topo de uma montanha. Em seguida, abatiam todas as árvores ao redor, que protegiam da força do vento a árvore escolhida. Com o passar dos anos e sendo açoitada pelo vento, a árvore ficava cada vez mais forte, até adquirir a resistência necessária para se transformar no mastro principal de um navio. Se você também tiver sólidas raízes, poderá adquirir a força necessária para permanecer firme apesar das pressões da vida. Eu amo tudo que é exemplo de árvore. Acho que a árvore ela nos encanta. E olha só mais esse exemplo sobre uma árvore. Ao longo dos anos, a vida de Lia foi açoitada por fortes ventos. Ela foi maltratada pelo pai, desprezada pelo marido e invejada pela irmã. Invejada pela irmã Bela, né? Invejada pela irmã por quê? Raquel a invejou porque ela era uma mulher fértil, Deus a fez fértil.
né? E acabou que mudou, aí os polos se inverteram, né? A Lia que invejava a Raquel pela beleza, agora a Raquel invejava a Lia porque ela era uma mulher fértil e deu a Jacó vários filhos, né? Depois que Deus retirou todas as coisas e pessoas que poderiam protegê-la dos ventos fortes da adversidade, Lia encontrou força por ter firmado suas raízes em Deus e recebeu dele o alimento e a sustentação de que necessitava. Por ter permanecido firme em sua recém-adquirida força no Senhor, ela exclamou: "Esta vez louvarei ao Senhor." Permaneça firme no lugar onde o amado Deus a colocou e faça o melhor que puder. Deus nos faz passar por provações. Os golpes sofridos quando enfrentamos sérios conflitos na vida servem para nos fortalecer. A árvore que cresce em lugares onde as tempestades vergam os seus galhos e batem com violência contra seu tronco, até quase quebrá-los, geralmente tem raízes mais firmes do que a que cresce em um vale recluso, protegida da tensão e da pressão das tempestades. O mesmo se aplica à vida. A grandeza de caráter se desenvolve em tempos de sofrimento. Minha querida, dê as boas-vindas aos golpes, aos conflitos, às tempestades, às tensões e às pressões da vida. Considere esse sofrimento como incentivos de Deus para aumentar a sua fé, tornando-a forte no Senhor. Amém? Queridos, a gente vê que hoje nós temos a tendência, os pais da nossa geração, eles têm uma tendência de querer poupar muito os seus filhos das intempéries e das duras provas. O que tem feito com isso, com que cada vez mais os jovens sejam tão rasos, os adolescentes estejam tão rasos de experiências de duras provas, por estarem tão sendo preservados das tensões, fazendo com que esses jovens, cada vez mais a gente ouça notícias de que esses jovens estão se suicidando, estão entrando em depressão que os levam à morte em todos os aspectos. Para você ver, para nós vermos e analisarmos o quanto a nossa vida humana, nós precisamos sim de tensões, nós precisamos sim de passarmos por lutas e dificuldades. Isso nos torna pessoas maduras, fortes e capazes de vivenciar qualquer situação, sabendo que Deus é o nosso socorro e refúgio, fortaleza. Socorro bem presente nas horas das tribulações e que Ele não nos abandona. Então, é necessário que vivenciamos. E para você que é mãe, e para mim também, né? Eu já estou passando aqui por uma turbulência. Eu já estou vivendo as lutas de uma criança passando para a puberdade e que já está cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, cheio de perguntas e de lágrimas nos olhos pelas transformações que ele está vivendo no seu emocional. Então, eu tenho que acompanhar isso, mas sem poupá-lo das tensões da vida, né? Sem facilitar, né? Lembra eu quero até fazer desse momento a nossa oração, nós já estamos orando também, né? Falando, ministrando essas palavras já é uma oração. Eu não sei se você já ouviu falar de uma historinha da borboleta, uma fábula, a fábula da borboleta, onde um observador, ele pegou um casulo, ele vendo o casulo todo se estribuchando ali, querendo aquela borboleta, mostrando que queria sair dali de dentro, ele quis facilitar a saída daquela borboleta. Então, o que ele fez? Ele foi cortando o casulo de um lado, do outro, até que aquela borboleta ficou livre daquele invólucro. Só que ao ficar livre daquele invólucro que foi facilitado para ela sair dali, ela saiu toda defeituosa e não foi capaz de voar. Enquanto que a borboleta, quando ela sai pelos métodos naturais da natureza, que ela sai dali, que ela se estribucha, que ela se mexe toda, é sofrido a saída, o abandono do casulo, mas diz na ciência que é naquele momento
que o casulo vai soltando e também a borboleta vai soltando algumas enzimas necessárias para lubrificar e fortalecer as suas asas, e ela o salvou o que ela precisa. Então assim é na nossa vida também. E foi o que aconteceu com Lia. Lia ficou naquele casulo apertado, sofrida, mas quando ela alçou o voo da plenitude, ela estava exuberante em sabedoria. E o que é mais importante para nós do que a sabedoria? A Bíblia fala que a gente tem que procurar com avidez a sabedoria. E não, a beleza exterior, que é essa que inevitavelmente, por mais que a gente se cuida, a gente vai ver o envelhecimento acontecer. Mas a sabedoria não. Ela vai permanecer. Então é com essas palavras que eu encerro este devocional, declarando sobre ti que você venha ser uma pessoa plena, sábia, e que com essas experiências dessas mulheres você venha crescer, assim como eu também estou crescendo em maturidade, em sabedoria, na presença do nosso Deus. Deus te abençoe e até o próximo devocional, se Deus quiser.